Tô fazendo equipamento para um cara muito legal. O cara é muito legal e o equipamento também, você ficou na dúvida. É simples, dois botãozinhos ali, dois knob, dois potenciômetros duplo, não é tão barato assim de fazer não. Mas, e eu queria precisão, então eu usei CI, porque o CI já me dá baixa impedância de saída e altíssima impedância de entrada. Então eu tô servido, beleza? Bom, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Tô usando esse capacitor aqui, mas eu tenho um saco gigante de capacitor também. E aí eu tenho esse negocinho chinesoca aqui e eu vou testando os capacitores nele, ó. Vou colocar o capacitor aqui e vou fechar. E ele vai me falar qual a capacitância desse cara aí. Aí tá lá, ó, 201 nanofarad, tá? Então, se eu puser na minha conta na calculadora, 201 nanofarad, eu tô casando os capacitores e os resistores para fazer o primeiro filtro aqui de grave. Esse equipamento faz isso daqui, ó. Tira o grave. Sacou? Você roda o negócio, ele tira o grave. É isso que esse equipamento faz. E a mesma coisa disso aqui, porque isso é 6 dB por oitava, né? 20 Hz, começa em 20 Hz, começa antes, né? Porque o computador que não pega antes aqui. Pra você não ficar neurado, cara, faz um AB, por exemplo. Põe uma música pra tocar. Aí você fecha o olho e clica aqui várias vezes, assim, ó. Você não saber onde tá em bypass, onde tá sem bypass. Você perder no bypass. Fecha o olho, dá o bypass, ou clica no mouse, né? Você fechou o olho e fez assim, ó. Vou fazer assim, ó. Várias vezes. Ó, não tô vendo. Várias vezes. E agora? Tá sem ou com? Não sei. Aí você escuta, abre o olho. Cara, você tem que acertar 100% das vezes, né? É o que você não vai acertar, porque isso aqui é inaudível. Isso aqui é inaudível. Inaudível. Vou repetir. Inaudível. E pro agudo também, tá? Então esse equipamento faz pro grave e pro agudo. Aí eu pego um monte de capacitor, que voltando aos capacitores, né? Tô casando os capacitores. Por quê? Porque eu tenho um saco de capacitor ali, eu vou casar de AUE mesmo. Vamos fazer as contas? As contas. 1,2K é a resistência que eu estou usando para fazer o filtro capacitivo lá, RC, né? Então esse capacitor aqui tá dando 220 e esse aqui tá dando 201, né? Alguma coisa assim, né? Por quê? A tolerância 200,9. A tolerância desse capacitor é 10%. É muito alta, né? Então a frequência para 220 deu 602,85 Hz. Tá vendo ali? Agora vamos para 200,9. 200,9 elevado ao quê? 9 negativo, nano, né? E aí a gente faz a conta de novo, vai para 660 Hz. É 10% também. Então você coloca aqui no filtro 600 Hz e vamos ouvir e vou mudar para 660. Dias temporais no asfalto, no trem, e a gente joga o corpo e cai chorando ao pé dessa mesa, dança ao som da breve certeza. Cara, deu diferença? Não. Não, vezes não. Bom, mas se você usar um 10% aqui, um 10%, um 10%, um 10%, um 10%, um 10%, vai dar 100% no final, né? Eu tô vendo que você faltou a aula de matemática aí, né, cara? Não e não. Se você usar só material que tem 10% de erro, que é muita coisa, você vai ter no final, repite comigo, 10% de erro. Não vai passar de 10%, tá? Mas, mesmo assim, 10% para mim soa muita coisa. Então esse capacitor, eu casei eles, então eu cheguei nesse valor aqui, ó, sem estragar o equipamento. Cheguei nesses dois aqui que estão dando 115, 215,1, outro 215,8. Olha que delícia. Então eu vou usar os dois no meu filtro aqui. Aí eu vou casar os resistores e depois os outros capacitores ali pro agudo. E vai ficar um filtro delicioso, facinho de mexer, muito musical, né? Porque a frequência dele é 6 dB por oitava. A frequência. O corte dele é 6 dB por oitava, igual eu tô mostrando aqui. Então você coloca um violão, uma voz, você consegue dar acumula tiros agudos, gostoso, tiros graves gostoso. Não precisa ser da música inteira, igual eu mostrei aqui. Isso daí é só um exemplo. Tô falando de uma guitarra, de um violão de aço, alguma coisa assim.
enfim. E usar separadamente, apesar dele ser estéreo, né? Então ajuda também muito no processo dentro do estúdio. Beleza? Então só para falar para vocês sobre esse equipamento e sobre o que, que seria então casar os capacitores aqui para buscar uma excelência. Eu busquei uma excelência no equipamento, né? Mas mostrando que isso não é audível. Faz o teste aí na sua casa aí, faz o teste cego. Você vai ver que você vai errar às vezes. Então se você errar uma vez só, significa que não é não é tão assim não, né? Ou não faz tanta diferença. Beijinho.